Bem, Laura, as famílias brasileiras foram fonte de uma pesquisa sobre família e pobreza, que resultou em um relatório divulgado ontem pelo Observatório Internacional da Família. A pesquisa foi coordenada pelo padre Rafael Fornazier, diretor da seção brasileira do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para Ciências do Matrimônio e da Família. E é justamente com o padre Rafael que a gente vai conversar agora. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui na Central da Esperança. Primeiro, como é que foi feita essa pesquisa? Quais foram as principais informações? Seja bem-vindo aqui à Central da Esperança, padre. Boa tarde a vocês que me acolhem aqui nesse momento na TV Aparecida. É uma alegria poder estar com vocês e partilhar um pouquinho desse trabalho que o Observatório Internacional da Família vem fazendo. Começou em 2019 e vamos até 2021. Aqui no Brasil eu estou coordenando essa pesquisa com alguns pesquisadores que estão envolvidos também nesse trabalho. O intuito da pesquisa, então, que é dividida em duas partes, nesse primeiro momento, 2019 até esse ano 2020, família e pobreza relacional. A partir desse ano nós começamos, então, uma segunda parte, família e pobreza estrutural ou econômica. O objetivo é mapear as fragilidades e, ao mesmo tempo, as riquezas que a família apresenta ao enfrentar o tema da pobreza, tanto em âmbito relacional, quanto em âmbito também material e estrutural. Há 4 eixos, né, sobre os quais a pesquisa se apoia. Primeiro, nós procuramos identificar como é que a família é um ator econômico. Depois, como é que a família lida com a questão da educação, né? A relação família e educação, a família também como um ator educacional. Depois, a família no que se refere ao cuidado intergeracional, né? Nós procuramos, então, mapear um pouco essa relação intergeracional. E, por fim, como é que a família gera também sujeitos, né, com uma capacidade, uma competência para serem sujeitos ativos em sociedade, né, assumir a sua responsabilidade social e política. Então, esses são 4 eixos sobre os quais a pesquisa se apoia. E o nosso método foi fazer um levantamento que nós chamamos bibliográfico, né, são uma revisão de literatura, mas também colhendo muito trabalho feito no Brasil com pesquisa de campo, ou seja, com dados também, com números. Tanto a equipe central do observatório, quanto nós aqui no Brasil, buscamos também dados e informações, tanto do IBGE, quanto do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? E outras fontes institucionais, governamentais, internacionais também, como da própria ONU, sobre essa questão, sobre essa relação família e pobreza. E o Observatório, é bom que a gente recorde, é uma iniciativa do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para Ciências do Matrimônio e da Família, criado pelo próprio São João Paulo II, desejado por ele, em parceria com a Universidade Católica de Múrcia e com o Centro Internacional de Estudos sobre a Família, que está em Milão, na Itália. Padre Rafael, foi feito, né, esse levantamento com famílias aqui de todo o Brasil. O que vocês identificaram de características desses vários tipos de pobreza que essas famílias estão inseridas? Qual é, de fato, a nossa realidade? A realidade é muito vasta, não é? Assim, nós podemos sublinhar alguns elementos. Os dados estão sendo processados. Essa apresentação que foi feita ontem em Roma, com a presença do Dom Paglia, Vincenzo Paglia, que é o grão-chanceler do Instituto, e também grão-chanceler da Pontifícia Academia para a Vida. Esses dados foram, em parte, apresentados. Parte deles também vai ser, em breve, disponibilizado no site do Observatório Internacional, para que, em outubro, a gente apresente, de fato, o relatório impresso, né, formato digital, para que todos possam ler. Aqui no Brasil, a gente pode sublinhar alguns elementos. Por exemplo,
a noção de família para o brasileiro é sempre uma noção de família ampliada. Nós envolvemos muito mais no seio da família do que somente o casal e os filhos, ou somente a mãe com os filhos, quando se trata de família monoparental, e que no Brasil nós temos aí uma maioria chefiada por mulheres, né? Mas nós entendemos sempre a família de modo ampliado, sempre com os avós, sempre com os tios. E isso traz uma riqueza para nós, né? Que a gente falou de pobreza, mas a gente procurou também identificar as riquezas. Uma riqueza no sentido de solidariedade, né, intergeracional, que é muito forte para nós no Brasil. Há uma solidariedade, um apoio, digamos, um sustento que é dado pelos membros da família quando essa família, de fato, sendo ampliada, tem mais recursos. Por outro lado, a gente vê também uma certa fragilidade e aí uma certa pobreza relacional no que concerne a manutenção dos vínculos conjugais, né? A gente percebe um aumento, né? Digamos assim, não só dos divórcios, mas a diminuição do interesse por, digamos, formalizar a relação conjugal, né? A relação conjugal fica sem uma formalização, então caíram os números de casamentos religiosos, casamento no civil nos últimos anos, né, na última década, e com isso também uma certa fragilidade em relação à transmissão da vida. O Brasil está numa queda acelerada da natalidade que acende para nós um sinal de alerta. E com isso também uma necessidade de políticas públicas para um apoio maior à família, né, à família que já está aí, mas aquelas que desejam também ser constituídas para o futuro. Esses são alguns elementos, poderíamos trazer tantos outros aqui, não é? Mas alguns que aparecem já no nosso relatório, no nosso trabalho apresentado, que concerne a família brasileira. Padre, eu gostaria de saber do senhor, com base nesses dados, como é que a igreja pretende utilizar esses elementos que agora o senhor está descrevendo aqui para a gente, para direcionar as suas ações, né, para essa maior proximidade e até para fazer essa assistência para essas famílias que vivem nessa situação de pobreza? É importante, a partir do momento que nós tivermos o relatório fechado e concluído, em todo caso nessa primeira parte, mas também na segunda parte, que vai mapear mais ainda o aspecto econômico e como a família lida com as questões de pobreza, as fragilidades estruturais, que a igreja procure que a gente possa compartilhar isso, né? Obviamente que o Instituto da Família e todo o observatório, por meio do grão-chanceler Vincenzo Paglia e de toda a equipe envolvida, nós vamos apresentar isso, né, para a igreja, né? O Vaticano vem acompanhando, a Santa Sé está acompanhando esse trabalho, o Papa é consciente, sabe que esse trabalho está sendo feito, então nós pretendemos apresentar esse trabalho para que a igreja a nível mundial, mas também cada igreja local, possa levar isso em consideração em relação às suas ações. Por exemplo, quando a gente pensa aqui na nossa pastoral familiar, né? Eu venho trabalhando há alguns anos também com a pastoral familiar no Brasil, já atuei na CNBB como assessor da Comissão para a Vida e a Família e também da Pastoral Familiar. Esses dados são importantíssimos para nós, para que a gente possa, no terreno, saber como lidar. Não é? Como quando a gente fala, por exemplo, que temos uma população muito grande de lares, não é? Um número muito grande de lares monoparentais chefiados por mulheres, né? Como é que a igreja lida com isso, como é que nós devemos aprender mais a lidar com essa situação, né? E acompanhar essas mulheres chefes de família. Então, todos esses dados são para nós, de fato, insumos para o nosso trabalho, para que a gente possa atuar melhor, né? Agir mais nas causas de dificuldades de pobreza relacional ou pobreza estrutural e econômica. Padre Rafael, a gente quer agradecer a sua entrevista. Com certeza a gente poderia conversar e muito ainda sobre esse relatório, essa pesquisa, as famílias e todas essas individualidades também descobertas. Muito obrigada por trazer essa reflexão para a gente e esse conhecimento, viu? Uma boa tarde para você.